Secretário, eu estava aqui, lá no interior, marocando a sua biografia. Não que precise, né, porque eu acompanho desde a década de 80 a sua trajetória, mas me chamou a atenção um fato curioso. Em 88, eu lembro bem, estava aí por Brasília, quando o pessoal da Fiesp, uma parte do MDB, né, aquela turma, os intelectuais da USP, se juntaram e começaram a criar, né, a linha, né, a discussão da direita, né, ou do centro-direita. Em 89, eu lembro do dia do registro do PSDB. E, curiosamente, o senhor se filiou em 1989 e até hoje está no PSDB. Como é este fenômeno? Porque eu tentei encontrar todos os políticos que eu já cobri nesses anos todos, eu não encontrei ninguém que tivesse, não vou chamar de fidelidade, mas tivesse esse discernimento, né, de entender qual é o papel de um partido, a importância de um partido. É paixão? O que é isso? Identidade. Eu, nesse tempo, eu exerci a medicina imperatriz, urologista, e o Jaime Santana, que era muito amigo lá daquele grupo paulista, Mário Covas, Sim. Franco Montoro, Pimenta da Veiga, que foi lá de Minas, foi os líderes que saíram do PMDB e criaram o PSDB. O Jaime era do PFL, mas pelas relações, identidade, de ideias com esse grupo, ele também foi do PSDB e foi dado para ele a missão de criar um partido no Maranhão, que precisava criar em 8 estados para poder registrar o partido. E naquele tempo não era fácil criar um partido no Maranhão que não fosse alinhado ao presidente Sarney. Ele saiu caçando com a vela no Maranhão quem tinha coragem. Chegou a Imperatriz e aí disseram, tem um médico aí que quer entrar em política. Ele foi lá no meu consultório, me convidou e eu aceitei. Eu e o Agostinho Ledo, não sei se você lembra dessa figura, foi até secretário de segurança. Meu bom e dileto amigo. E o Agostinho Ledo virou presidente e eu vice da comissão provisória. E daí, depois o Agostinho saiu e eu fiquei. E daí para frente, de 89, quando eu fui me filiar, o Jaime Santana levou Mário Covas à Imperatriz. Na época era senador. E fizemos festa e tal. E daí para frente, no Maranhão, todos ou saíram ou morreram. E eu continuei no PSDB até hoje. E agora, não sei o que vai acontecer, porque pelo noticiário e pelos contatos que eu tenho com a Executiva Nacional, que eu faço parte, o partido talvez faça uma fusão com o outro, provavelmente podemos. E aí eu vou analisar se continua essa linhagem ou se procuro outro ninho. Mas eu acho que eu sou, no Maranhão, o único político que está no mesmo partido há quase 40 anos, né? De 89 para 2025, dá 36 anos. E aí o Castelo veio depois de mim, depois, esse morreu no PSDB, o Roberto Rocha veio, entrou, saiu, entrar, sair. A Márcia Marinho foi deputada federal pelo PSDB. Me recordo, estudei com ela. Tempo. O Aderson Lago, vários deputados federais foram para o PSDB e saíram. O próprio Brandão entrou no PSDB em 2006, foi eleito deputado federal pelo PSDB e ficou um longo período. E aí saiu, não por culpa dele, minha, né? Porque eu divergi do Flávio Dino, ele era o vice, e embora o Brandão fosse vice-governador, e eu sem mandato consegui tirar o partido dele.
acho que pela minha história. E aí ele foi para o Republicanos. E veja, nunca deixaram de ser amigos. Eu até no dia da minha posse, secretário da Casa Civil, eu disse, Brandão, lotado o auditório ali. Eu tiro o chapéu para ti, porque o que eu fiz contigo, eu tiro, tu era o presidente do PSDB do Maranhão, eu te tirei o partido, tirei a escada, tu ficou segurando só a brocha lá em cima, e tu tá se vingando de mim, me convidando para ser chefe da Casa Civil. Então, Ambos fatos no Imparcial e as minhas colunas registraram na época, né? Tudo então, mais. eu perguntei, Brandão, eu te analiso, ou tu não guarda rancor, disfarça bem. Eles bateram, eu disfarço bem. Bom sertanejo. Brincando, né? Bom Na sertanejo. verdade, ele faz é não guardar rancor mesmo. Mas ele gosta. Eu sei que ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas distâncias de certas pessoas, mas o cargo dele obriga ele a ter uma relação. Mas eu entendo que o senhor é um dos principais conselheiros do governador Brandão, né? É um grupo muito seleto. Eu digo muito seleto em que sentido? Não por amizade somente, mas é muito seleto pela experiência. Brandão soube reconhecer que os mestres, né, talvez tenham os caminhos que estão conduzindo, ajudando ele nessa condução de um governo que ninguém quer que seja um governo. Ou eu estou enganado? É verdade. Há uma relação de amizade, mas também de respeito. E o Brandão sabe que eu não puxo o saco, eu não sou um acólito para ficar ali dizendo amém. Quando eu acho, eu tenho uma opinião diferente desse governador, o senhor está tomando essa decisão, será que não era melhor assim? E ele concorda. Tanto que quando ele tem uma missão para conversar com alguém, que é uma conversa complicada, ele diz, não, vamos mandar o Madeira, primeiro que ele tem coragem de dizer o que quer. Ele diz, pela história dele e pela idade, ele já pode dizer o que ele pensa. Então, a opinião dele é isenta, por quê? Porque ele tem coragem de divergir quando é necessário. É tanto que, quando o governador Flávio Dino, todo poderoso, nós divergimos, eu me afastei. E quase me acabo, mas me afastei. Por isso que o Flávio Dino também me respeita. Tanto que, nas nossas conversas, a divergência com o Flávio Dino foi na minha sucessão na Prefeitura de Imperatriz. Sim, recordo bem. Porque nós tínhamos combinado de os dois apoiar o mesmo candidato. E o clima político, o ambiente, fez com que ele tivesse que atender ao senador Everton Rocha, que queria, porque queria eleger um prefeito de Imperatriz, era Rosângela Jurado. Eu tinha dito, governador Flávio, esse caminho eu não sigo. Ele disse, tudo bem, vamos encontrar um candidato. No fim, ele teve que tomar essa posição. Eu disse, olha, como eu lhe avisei, eu não consegui esse caminho, eu lancei outro candidato, eles lançaram a Rosângela, e no fim, prejudicamos a Imperatriz, por quê? Porque com essa divisão, Entrou a terceira via. entrou a terceira via com o Assis, que fez talvez a administração, em tempos recentes, mais desastrosa que a cidade já teve. Um dia desse, muito particularmente, né, sem citar as pessoas, um dia desse me telefonaram perguntando se eu não gostaria de dar uma consultoria em relação ao pós-governo do Assis. Né? Eu agradeci, né, porque é quase impossível você reconstruir, né, um processo em que as pessoas não gostam da pessoa. Quando as pessoas não concordam, discordam, eu falo isso na minha área de marketing político, e principalmente eleitoral, quando as pessoas não gostam, não sei se o senhor concorda tem comigo. isenção para fazer análise. Né? Pois é, porque aí claro, eu fui fazer minhas consultas, né? Eu consultei pessoas da região e tudo mais,
E as pessoas dizem assim, Felipe, o problema é que a gente não quer. Então, quando existe essa palavra não quer, né, você não consegue construir. Em toda eleição, a gente começa fazendo a primeira pergunta. O senhor é que é um expert. O senhor já perdeu uma eleição. Ah, eu já fui candidato 11 vezes, ganhei 6 e perdi 5. Sim. Tá. Sou experiente em ganhar e perder. E às vezes a derrota ensina até mais do que a vitória. Mas fortalece a Na pessoa. construção da sua carreira política. Mas fortalece a pessoa. É aí que é o termômetro Aí que você. depende da pessoa. Tem gente que não consegue conviver com a derrota. E outros conseguem extrair da derrota lições. Eu tenho procurado extrair lições quando eu perco. É tanto que teve uma eleição imperatriz para prefeito em 2000, aquela que o João Mar ganhou. Lembra? Foi desastrosa. Eu fiquei em terceiro lugar, saí com uma rejeição monstra. Aí as pessoas vinham e diziam: não, a culpa é porque o povo do Davi te apoiou. Davi já tinha morrido. Sei. Eu digo: não. Se existe culpa é minha, que eu fui atrás deles. Então, o político que procura bode expiatório para suas derrotas, ele não tira uma lição proveitosa da derrota. Porque você não é obrigado a tomar decisões. Outros disseram: não, é porque tu escolheu um vice errado. A minha vice era uma senhora da alta sociedade e tal. E aí, o problema foi tua vice. Eu digo: não, foi eu que fui atrás dela. Se houve erro, eu não acredito, foi meu. Então, Mas havia todo um contexto, então social. na derrota você tem que ter sabedoria para extrair que fez você perder para poder corrigir. E quem lhe obrigou a tomar aquela decisão. Então, eu tenho procurado isso e tenho ganho, tenho perdido. O importante é que derrota nunca me abateu. Às vezes, quando você perde, as pessoas vêm, vinha gente chorando. Que é isso, gente? Nós só perdemos uma eleição, estamos vivos, tem oxigênio aí de graça para a gente respirar, que Deus deu. Vamos para frente. E também você não pode ficar deslumbrado com vitória. Às vezes, uma vitória é a raiz de uma derrota. Você fica deslumbrado e aí depois ali começa a construir uma derrota no futuro. Então, minha vida tem sido de picos e vales. Quando estou em alta, eu tenho a humildade suficiente para não ficar deslumbrado, e quando estou embaixo, eu procuro reunir força para poder sair daquela situação. Até o Brandão é muito brincalhão, às vezes as brincadeiras dele são pesadas. Aí, quando eu saí da prefeitura de Imperatriz, fiz uma administração que o povo reconhece que foi boa, mas com 8 anos, eu digo com 8 anos, Já cansou? Se você ficar comendo galinha caipira, temperado no cheiro verde, 8 anos seguidos, você não quer nem saber mais de galinha caipira. É a mesma coisa, as pessoas cansam de um modelo de administração. E aí eu saí, fui candidato a deputado federal 2 anos depois, achei que ia ganhar fácil, como eu ganhei 4 vezes para deputado federal. Aí mudou o método de eleição, eu pensei que ainda ganhava eleição andando de casa em casa, subindo no tamborete, como eu subi lá no Criolizinho, município de Itaipava, Grajaú, umas 8 horas da manhã, e vi aquele vento e eu fui envolto por uma nuvem de poeira, um redemoinho. Aí eu disse: gente, eu sou o único deputado federal que tomou banho de poeira aqui no Criolizinho. Só que esse modelo se esgotou. Hoje o modelo é muito diferente. Os deputados federais são mini governadores com um poder financeiro muito grande, né? Porque o volume de emendas é tão grande que causa até. Não é à toa que o Flávio Dino tomou isso como uma bandeira de luta lá no Supremo. Ele está correto. Corretíssimo. É tanto que quando ele faz uma publicação, dá milhares de comentários. Às vezes eu vejo algum povo dizer: esse me representa. Fala, meu presidente. Por quê? Porque
as pessoas estão escandalizadas, às vezes. Não quero dizer aqui que todos façam a mesma coisa, mas muitos deputados federais estão aí os escândalos para tudo quanto é de lado. Deixa eu Então, pegar dois ganchos aqui, termine, por gentileza. então a minha vida pública tem sido assim. Aí eu ia contar a história do Brandão. Sei. Aí depois de perder para deputado federal, saí devendo na vida o resto das coisas que eu tinha. Aí foi o tempo que também na vida pessoal teve uma alteração muito grande, que eu me separei. Acompanhei. Aí eu fui lá para a casa do irmão, no bairro de Imperatriz. Aí o Brandão até era vice, um dia eu fui lá com o Cleiton Toledo me visitar, aí eu estava lá no quarto, aí teve aqui a comemoração dos 100 e poucos anos do TJMA. Ah, Aí eu estava o presidente Paulo Velto dirigindo a sessão, eu representando o governador e o presidente Sarney. Aí o Brandão veio e disse: veja quem mudou, eu te achei no partido, lá no bairro de Imperatriz. um ano depois tu está aqui entre o Sarney e o presidente do TJ. É assim mesmo, a vida muda. Então, você tem que saber conviver com os tempos difíceis, com as vacas magras e com as vacas gordas. Né? Quem ensinou essa lição foi José do Egito, lá há milhares de anos. Um político, eu vou voltar para a coisa da emenda, mas essa é uma leitura aqui, e essa pergunta eu sempre fiz. Um político fica rico? Eu não fiquei, né? Eu pergunto porque eu conheço a sua história. Pelo contrário, eu fiquei pobre. Né? Porque o senhor era um médico que era um deus, não era um médico. Muitíssimo bem sucedido. Não, era um deus. Com uma visão de investimento muito grande. No centro de Imperatriz, onde hoje está o centro de convenção, onde está Era o seu consultório. prédio Aracati Office. Não, eu tinha 30 mil metros quadrados. Fui eu que vendi o Matheus 16 mil metros. Aí o Zé Reinaldo fez uma negociação com o Matheus, onde está o centro de convenção. Eu que vendi com a Igreja Batista que tem lá, 3 mil metros. Para gastar na política. Eu vendi por Ribamacunha, 12 mil metros, e, onde a família Cunha, com o Rogério Frota, fizeram o prédio Aracati Office, não sei se você já sabe, Sim. onde tem uns prédios da Faculdade Pitágoras, que hoje parece que já venderam para outra Vera. Então, eu tinha um patrimônio imobiliário Imperatriz que talvez hoje valesse uns 100 milhões. Eu não fiquei rico, fiquei pobre e não me arrependo, sabe? Porque mais vale um posto do que um conto de réis. É verdade. É verdade. Mas eu vejo muitos políticos que eu tenho convivência que muitas vezes são apontados. E eu digo para as pessoas, eu acho que vocês precisam conhecer a vida da pessoa. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata, principalmente os jornalistas e principalmente os opositores na política, entendeu? Precisam ter muito cuidado que ninguém tem, né? Porque o poder cega. O que acontece é o seguinte: hoje, quando eu vejo Polícia Federal invade a casa do ex-prefeito, fico com pena dele, sabe por quê? Porque para você estar envolvido num escândalo desse, eu digo que não tem um ou outro que realmente faça. Mas você pega por exemplo, eu recebi um investimento do PAC de 56 milhões. E quem conseguiu foi o professor Wilton Marques. Quando eu assumi, ele só tinha gasto 8%, só tinha executado 8%, quem executou 92% fui eu. Graças a Deus, infelizmente, toda a prestação de conta foi aprovada. Mas se tivesse um defeito, aí sai na imprensa, desviou 56 milhões. Na verdade, os recursos estão aplicados. O TCU, ou os órgãos de controle, é que não aceitaram a prestação de contas. E sai como se o infeliz executivo tivesse desviado o dinheiro. Tem um convênio que eu fiz
recebi para capacitação profissional da juventude, 200 e poucos mil reais. Executamos, sobrou uma parte, nós devolvemos, teve o prefeito não controla tudo, o pessoal da secretaria presta conta. Quando eu desbandei, tinha lá que eu tinha que devolver o dinheiro todinho, inclusive o que já tinha sido devolvido. Então, quando eu vejo isso, você tem que separar o joio do trigo. Às vezes, muitas vezes, são escândalos até fabricados. Por quê? É claro que a Polícia Federal gosta de mostrar trabalho. E quando vem, eles vão para cima. Me lembrei, pessoal, me lembrei agora daquele Luiz Brasília. Era Luiz Brasília que foi parar era cafeteira, se eu não me engano, né, que tinha sido morto, ou não, eu não me lembro quem foi que foi parar no Fantástico. E o Luiz Brasília que era o cara que deu o depoimento e tudo mais. Não morreu ninguém. Não morreu ninguém, mas quem era o candidato que eles queriam derrubar? Em 2000 e... Desculpa, me deu em 96, eu, no primeiro 2 anos de deputado federal, eu fui candidato a prefeito de Imperatriz contra o Hildon Marques, que tinha sido interventor. Pronto. O Hildon Marques não tinha um voto em Imperatriz. Pronto, lembra? Mas aí o Renato Moreira foi assassinado. E o vice dele, que foi até preso por suposto envolvimento no assassinato, depois soltaram e ele assumiu a prefeitura. Aí a cidade um caos, a Rosiana ganhou, nós fizemos um movimento, eu já eleito deputado federal, fizemos um movimento na cidade, porque nem o bicho era recolhido mais. Aí a Rosiana fez uma intervenção e consultaram o Lourenço Galete, que morreu no acidente já. Aí ele sugeriu o nome do Hildon Marques. O Hildon Marques estava em Curitiba, resolvendo o problema das empresas dele, veio e assumiu a interventoria. Pegou a cidade um caos, ele é um empresário, tem senso de administração, ele conseguiu dar uma melhorada na cidade e ele ficou muito popular. Eu concorri contra ele e perdi, fiquei em segundo lugar. As pessoas diziam na minha cara: Madeira, nós te elegemos, foi para deputado, fica lá, agora é a vez do Hildon Marques. E eu insisti e perdi. Aí, lambendo as feridas, procurando jeito de pagar as contas, no dia 2 de dezembro, até hoje eu lembro, cheguei de Brasília numa quinta-feira, quando recebo um telefonema. O Antônio Filho, da Mirante. Sim, até hoje lá. Dizendo: deputado, o que o senhor acha da tentativa de matar o Hildon Marques? Eu disse: não acho nada, que eu não estou nem sabendo. Ele disse: o principal suspeito é você. E vai sair uma matéria do Fantástico. Aí saiu uma matéria espetaculosa, que o Tim teria contratado o pistoleiro e tal. E aí estava envolvido nisso. Veio Brasília, que Deus tenha perdoado ele esteja no céu já. Sei. E mais outras figuras que eu não quero falar. Mas ali era o quê? Madeira, só para a gente registrar esse fato. Porque o pós era o medo de Madeira. Era para projetar o Hildon Marques nacionalmente e tal. Uma coisa de extremo mau gosto. Eu conheço muito o Hildon, você sabe disso e tudo mais. Meu dileto amigo, você também. Mas eu nunca entendi o que ele ganhava com aquilo. Aquilo foi uma loucura. Foi uma loucura. E eu sei que eu fiz uma zoada monstra, fui para Brasília, entrei em greve de fome. Sim. A Globo se retratou no domingo seguinte, me deu tempo no Fantástico. Olha que a Globo naquele tempo era a dona do Brasil. Sim. Aí o ministro da Justiça destacou o superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, foi investigado, no fim descobriu que era uma coisa tipo isso, mas para projeção, querendo projetar o Hildon Marques nacionalmente a minhas custas. E eu tirei um arrependimento que não vou morrer com esse arrependimento. Não ter entrado na justiça contra a Globo.
Eu quis entrar, mas me disseram, não, que aí eles vão virar teus inimigos. Eu perdi eleitor por causa disso. Tem gente que nunca se conformou porque eu engoli isso. Quando saiu o relatório, dizendo que foi uma trama que fizeram, esse pistoleiro, suposto pistoleiro, foi para o Paraguai, depois ligou para mim que queria voltar e dizer a verdade. Eu botei ele para a Polícia Federal, aí ele contou que foi contactado, foi contratado para fazer aquele papel como um ator. E eu devia ter entrado na justiça e nem que não ganhasse nada, mas ia até o fim para desmascarar uma trama daquela. Foi o André Luiz Azevedo, André Luiz, repórter. repórter. Alguns anos depois, eu já presidente do ITV, do Hotel Glória do Rio de Janeiro, fazendo um evento nacional, estava lá toda a imprensa, eu já presidente do ITV. Estava fazendo um evento com Pedro Malan, os grandes do país, né? Sobre a economia, sobre o meio ambiente. O Sérgio Bergsman, que foi presidente do IBGE, e aí estava lá a imprensa. Aí eu encontrei o André Luiz, você já fez uma reflexão do erro que vocês cometeram? Ele disse, todo sem jeito. Ele disse, nós fizemos uma discussão na Globo, a Globo não errou nada. Eu digo, muito estranho. Vocês pegam o inocente, acusam de assassinato, é provado que não tinha nada a ver com isso, e depois vocês chegaram à conclusão que não errou nada. Ele disfarçou e saiu. Bom, mas tudo isso já passou. E Água limpa. água limpa, hoje tem uma boa, inclusive uma boa relação com o Marx. Quando a gente não esquece... Eu publiquei em primeira mão, e eu vou lhe dizer mais. Eu publiquei em primeira mão, e eu sei porque o senhor disse, tu não tem jeito, mandou uma mensagem. Quando o Hildo, o Brandão, né, aí que eu digo que o Brandão é um sertanejo, né, de bom humor, grande gozador, botou os dois para se abraçar, né? Pois é. E aí, na mesma hora, chegou e disse, olha, estão te mandando em primeira mão. E eu, pau, eu digo, não, eu sou amigo dos dois. Mas tanto o senhor como o Hildo cobraram, né? E eu levei na brincadeira, né? Eu levei na brincadeira porque nós já estamos numa idade. Você lembra daquele jornalista gordo e tal, gordo só para você se lembrar, você lembra? Gordofóbico. Marco Nogueira, Marco Nogueira. meu grande e dileto amigo. Ele era correspondente da Folha, da Folha, trabalhava no jornal. trabalhou aqui, Foi. né? Sei que ele... No dia seguinte ele botou uma manchete, cheiro de patifaria Imperatriz. Você lembra dessa manchete? Lembro. Marco era duro. Ele e o Walter Rodrigues eram os dois mais duros que tinham. Corajoso. Será? Mais ou Será? É o jornalismo que eu nunca fiz, secretário, desculpa. E aquilo ali não precisa se ter coragem. Precisa ter coragem os jornalismos que nós fazemos de investigar realmente, como a gente investigou todos os governos ligados ao Grupo Sarney, numa época que se matava. Né? Jornalista, antigamente não tinha medo de pistoleiro só não, tinha medo era da polícia. Eu tinha muito mais medo da polícia me matar, entendeu? De dormir cada noite no lugar, quando a gente estava investigando, que qualquer outra coisa. E veja, eu fui uma pessoa que foi criado 17 anos vizinho da família Sarney. E até hoje não há nenhum problema de raiva, nem de ódio e tudo mais, mas eu não quis para mim, como o senhor não quis também. O senhor foi uma pessoa que não brigou com ninguém, né? Porque aqui no Maranhão nós temos esse problema dessa relação de governo. O nosso governo, os nossos governantes ainda são muito infantis, ou são encantados pelo poder. Ao longo do tempo, a classe política vai mudando de perfil de acordo com o ambiente, a situação do país, né? Está claro que hoje essa mudança de perfil é mais para profundidade de conhecimento, de cultura. O Cid Carvalho, se lembra? Nossa, um deputado federal de altíssimo. Vivia com meu pai, um grande amigo do meu pai lá em casa. Hoje nós não temos mais esse. Freitas Diniz. Freitas Diniz, o próprio Jaime Santana.
Neiva, né? Neiva. Grandes tribunos e pessoas consumidores de palavras, de letras. O Madeira é um consumidor de palavras também. De livros. Ah, é o que eu estou dizendo. Quantos livros por mês, mais ou menos? Depende do tempo, né? 2, né? Às vezes é um por semana. O presidente Sarney, que ao longo do tempo, hoje virou unanimidade nacional, né? Então, Eu li agora Memórias de Rubens e Rubens, dedica um capítulo sobre a nova república, e lá ele fala. E até se faz a pergunta: será que o Brasil seria diferente se o Tancredo não tivesse morrido? E ele diz: eu duvido. E aí diz que o presidente Sarney conseguiu a redemocratização, conseguiu que foi feito a Constituinte, ressalta a humildade de aguentar, por exemplo, esses Guimarães um dia no Fantástico, foi no Jornal Nacional, pergunta se o Sarney ia nomear o Tasso Gereissati ministro da Fazenda, e o Luiz Guimarães não gostou. Aí perguntaram, não sei se você lembra desse dia, perguntaram, o Luiz Guimarães era presidente do Congresso, né? Presidente, o que você acha da nomeação do Tasso Gereissati? Perguntem ao Sarney. Muita. isso é fato. Você lembra dessa frase? Então, que ele foi o mais latino-americano de todos os presidentes brasileiros. Ele conseguiu uma aproximação com a Argentina, tirando um ranço secular do Brasil com a Argentina. Então, as pessoas, eu acho que os erros que ele cometeu, todo mundo comete, foram perdoados, né? Está tendo longevidade suficiente para conseguir. Não, claro que está recebendo todas essas homenagens porque está vivo, mas também porque ele é história. Isso é que eu digo. Né? Então, assim, escrever, por exemplo, sobre Madeira. Madeira é história. Então, as pessoas às vezes têm que entender. Eu fiz um editorial na coluna Parte, que sai toda segunda-feira, sobre os 40 anos do Sarney. E o editorial era um editorial canalha, porque eu fiz o editorial e fui ler o editorial. E eu mostrei para a dona Silvana, minha esposa. Eu disse: Silvana, quando um jornalista, um pensador, né, deixa as palavras, né, dominar, é isso aqui que sai. É claro que jamais vou publicar. Por quê? Porque eu queria dizer o seguinte, que Sarney não tinha que estar recebendo nenhuma homenagem, porque Sarney era o cara, o grande articulador político da ditadura militar. Quem é que estava ali? Quem estava ali era o Felipe, jovem, que nasceu em 65, filho do golpe militar, que o meu pai dizia para mim: meu filho, não fale, não ache, não pense na frente dos homens. Quem eram os homens que estavam dentro da casa dele? Era o Sarney, era o comandante do 24PC, eram os políticos. Apesar que na casa do meu pai iam todos, do Freitas Diniz ao Sarney, estavam todos juntos, entendeu? Eu digo que a comida da minha mãe era milagrosa, né? Fazia todos conversar. Mas foi uma geração, a minha geração, principalmente a sua, porque o senhor era universitário nessa época e levou muito mais pancada. A minha geração, se parar para pensar, que quem fez 60 anos agora é uma geração medíocre. Quem são os grandes líderes de 60 anos de idade? Né? Ainda tem um e outro, mas nós éramos para ser uma geração revolucionária do desenvolvimento. É muito tudo, mas eu acho que você tem que também saber ter respeito e discernimento pelo papel que às vezes uma pessoa se dedica. O Sarney, na minha opinião, salvou a biografia dele quando ele soube usar a paciência, o senhor falou a palavra mágica, para ajudar o Brasil a poder manter a democracia. Isso é uma verdade. Verdade. Ninguém é santo nem é o demônio. Nós somos uma mistura. Sim, nós vivemos os momentos. Né? Eu lembro que no auge do regime militar, da dureza, eu era estudante de medicina no Ceará.
O dia que prenderam o Genuíno, prenderam no restaurante universitário, eu estava lá quando chegou a polícia derrubando a mesa, passando por cima de todo mundo. Pegaram ele e levaram. E polícia danada. Então, e eu, Para pegar um fiapo de gente, que Genuíno era bem eu magrinho. vivi isso. Aí o que eu pensava? Eu dava um pingo. Morava na casa do estudante, participava de movimentos, porque eu pensava era o seguinte: eu venho de uma família extremamente pobre, morando a 60 quilômetros de Imperatriz, o pai trabalhador na roça, a mãe doméstica, eu sendo primogênito, a primeira pessoa da família que podia abrir caminho. Eu via os meus colegas presos, digo, se eu me meter nisso, eu estou cortando todas as chances que eu tenho e que minha família terá. E aí eu me aguentei, terminei o curso de medicina, fiz residência. No dia que eu voltei para a Imperatriz, eu mandei um irmão meu para Fortaleza, hoje é um médico famoso no Ceará, Levi Madeira. Tem outro irmão no Marabá com a clínica de oftalmologia. Tem uma irmã advogada, tem uma irmã assistente social. Então, eu voltei e organizei a vida de todo mundo. Porque às vezes, numa família, acontece um caso desse, de um milagrosamente se descolar, só que ele vai e não volta. Diferente das pombas. É muito corrido, né? Das pombas aos pombais voltam. Os sonhos não voltam mais. Né? Então, eu Tinha me esquecido disso. Vou voltar a ler ele. Pela manhã, rasga fresca e sanguínea a madrugada. As pombas saem uma e revoada. Aí ele fala sobre aí ele diz que no fim, no entardecer elas voltam. Aí diz, aos pombais as pombas voltam. Os sonhos é que não voltam. Veja só, faz todo esse caminho para dizer uma coisa muito simples. Mas a gente não é só testemunha, a gente é participante desse processo. E tem uma coisa que me intriga, e olha que eu já participei, já fui assessor de governador, né, já estive no executivo, Nossa Senhora. Você só nunca quis foi disputar a voto. Então, não sei se o senhor sabe que eu até hoje sou do PSB. Eu também sou e nunca mudei do PSB. Sou filiado do PSB. Venho do PSB da época do encantamento dos movimentos, dos segmentos, né, da sociedade civil presente. O PSDB era um partido fabuloso. Coroba, Sim, aquele que foi vice do Sarney, era candidato a vice. Perdão, eu vou lembrar aqui. Conceição Andrade, Zé Carlos Boia. Então toda essa turma, né, encantou, foi quem começou a encantar a minha geração, que havia um caminho que a gente podia discutir, entendeu? Né? Como dizia o meu velho pai, comandante Hugo, que dizia assim: meu filho, você pode tudo, até ser comunista, mas só até os 20 anos, depois não pode mais, entendeu? Depois você tem que cuidar da sua vida, porque não há pai que aguente sustentar filho para ficar fazendo revolução. Mas assim, nós não temos, né, hoje mais nenhum ambiente que a gente construa líderes, né? Não sei se o PSDB, nesse sentido, tem lá as fundações que fazem e tal, mas a gente não vê encanto. Eu tenho acompanhado muito aquele menino lá de Pernambuco, do PSB, o prefeito, né, o João Campos. Aquela juventude dele me encanta. Né? Ele é nato, o pai dele foi muito meu amigo. Né? Então, assim, muito querido. Uma pena nós não termos tido a chance de experimentá-lo como presidente, né? Uma fatalidade daquela. Até hoje dizem que não é, mas nada se prova. Mas assim, eu queria fazer uma leitura política do Maranhão, né, na atualidade. Nós ficamos uma vida toda apontando Sarney como o principal responsável pela miséria do Maranhão, não é verdade?
Depois veio as filhas, veio os aliados dele, ninguém deu jeito. Ou será que não foi não dar jeito, ou será que não havia a preocupação em fazer o desenvolvimento a partir de cada pessoa ser financeiramente, intelectualmente independente? A miséria ainda é uma arma política? Muito bom, eu vi muito isso. Você tem um bode expiatório para ser sua casa. Então, no Maranhão, todo defeito é o sargento. Lá em Exatamente. Imperatriz, por exemplo, quando alguém começava a melhorar de vida, montar uma empresa, é porque é sócio do sargento. O Matheus é sócio do Lobão, diziam muito isso quando ele começou em causa. Então, as pessoas, para justificar seu fracasso, termina dizendo, não, fulano avançou por causa disso. Então, tudo é o Sarney, mas, na verdade, cada um tem que fazer sua própria história, construir sua própria história, e é possível. Eu li recentemente a biografia de Kant, e as pessoas do nada fazem tudo quando acreditam, quando tem força de vontade, quando tem carisma, para inspirar outros. Então, aqui no Maranhão é isso. Um estado população rural muito grande, já foi maior, e terminou acontecendo tudo isso, políticas públicas equivocadas também, uma elite dirigente desconectada com o Estado. Hoje eu vejo até mais conectado. Vejo, por exemplo, Brandão, o governador Brandão, o esforço que ele faz de estar presente. É um absurdo, não é um esforço. Não, vamos melhorar. Assim, para quem cobriu todos os governadores dos últimos anos, o Brandão eu pergunto com ele, você sabe que eu tenho uma relação com ele e tal, de juventude e tal, mas é que ele é um pouquinho mais velho que eu, mas eu pergunto para ele se ele não tem medo de ficar doente, porque eu não consigo acreditar, né, e que ele tem certeza que é 4 anos e ele vai fazer 4 anos de governo, entendeu? Só que hoje é sexta. Terça-feira ele saiu cedinho para Coroatá. De lá teve nas cidades do entorno de Coroatá, então de Caxias. Aí, na quarta, ele já estava em Timóteo. Percorreu algumas cidades da região. No fim do dia ele chegou aqui. botou um monte de adversário no mesmo palanque. Chegou aqui umas 3, 4 horas. Fez 2 reuniões com empresas. Uma que vai fazer um investimento de 250 milhões, fazer um novo CD do lado do CD do Matheus, lá em Davinópolis. Na verdade, não é Davinópolis, é na BR-010, mas é o município de Davinópolis. Outra empresa, no Porto Seco, também em Davinópolis, que vai fazer transporte de cargas. Eles têm um trem e aluga a ferrovia. Eles têm seu próprio trem, como nos Estados Unidos. Se o cara for milionário, ele tem um trem, 2, 3 vagões, ele aluga as ferrovias para transitar, como se fosse um pedágio. Né? Então, 2 empresas, juntando as duas, dão um investimento de 500 milhões. Aí, na quinta, que foi ontem, mais um pouco era os 100 dias do governo Rildo, ainda em Caxias, eu liguei para o governador, é bom a gente estar em Imperatriz. Disse, não, mas minha agenda está muito... Mas é bom, porque o Rildo está fazendo uma ótima administração. Gosto do Rildo. Grande parte da administração dele, o sucesso, é o ombro do governo lá, com asfalto, com obra, com ajuda, com poço, com sistema d'água. Eu digo, é justo você ter jejum. Aí ele veio, meia-noite nós saímos para a Imperatriz. Ficamos lá até 14 horas. Meia-noite, fomos dormir o resto da noite. 7 horas ele já estava trabalhando.
Começamos 8h30 com o rio, né, correndo obras, fazendo um ato gigante lá, pelos 100 dias. E às 14 horas viemos para cá, ele passou o resto do dia em audiência até meia-noite. Hoje, 7h30, quando eu liguei para ele, eles bateram tudo no helicóptero, eu estava indo para Botafogo, não sei que hora tinha. E o fim de semana, então ele tem feito um esforço imenso para integrar o Maranhão. Ele tem feito um esforço imenso para melhorar a situação das pessoas, para tirar a pobreza extrema. Tem gente que critica, não, restaurante popular e tal, critica quem tem o que comer, mas você coloque a sua consciência, tanto de família do Maranhão que amanhece um dia não tem nem como acender o fogo, e gás nem se fala. Tem que arrumar uns gravetos para acender o fogo, mas não tem o que cozinhar. Aí você vai deixar essa família morrer subnutrida? Saiu um tempo até dar uma reportagem na Veja, homens ratos, crianças que não têm alimentação suficiente, aí ficam com um desenvolvimento todo insatisfatório, baixinho, o cérebro comprometido, pessoa que não vai ter como. Então, tem feito um esforço imenso na área da saúde, a expansão dos serviços de saúde hemodiálise, uma coisa que a cidade nem sabe. Isso não é só importante, isso é lindo. Uma coisa, você sabe que tem criança que nasce surda. Uma criança que nasce surda, ele vai viver eternamente no silêncio. Ele não vai aprender a falar, não vai poder se desenvolver como cidadão. Começamos esse mês um programa de implante coclear, Macieira, mais ou menos uma cirurgia dessa por semana. Você diz, é pouco? Mas por mês você tira 4 crianças do silêncio eterno. Tudo isso é o governo Brandão que está fazendo. Eu queria lhe fazer uma pergunta na minha área de marketing de imprensa, que acabou de sair uma pesquisa agora, né? Eu respeito todas as pesquisas, né? Eu não recebi e ninguém recebeu as planilhas, e que fique aqui, e o senhor leve essa sugestão, que quando for fazer uma pesquisa, chame a imprensa, né? Com mais ou menos importância na imprensa, mas forneça a planilha, ou então bote público, tem todos os sites. A gente não consegue fazer a matemática para entender, a gente pega só os números, o extrato, eu digo, tu tá entendendo? Mas eu não duvido 62%. Você só pega o PF. Porque fica difícil. Aí cada dia eles dão uma pitada. Ontem mesmo a pitada era que Rosiana era a melhor candidata a senadora. Pelo amor de Deus, me dá aqui o mapa, que eu quero ver onde é que foi que votaram nela. Onde é que essa pesquisa atuou. Eu quero pegar a eleição dela, o mapa eleitoral dela e juntar. Eu quero saber o que ela levou de emendas. Porque é assim que se trabalha. Colunista político, né, analista político, tem que ter essa capacidade de fazer toda essa matemática, porque a gente sabe que eleição vive de matemática e do calendário. A gente cumprindo todos os calendários, estando dentro da lei bonitinho, né, para não virem tirar o diplominha da gente, mas o negócio todo é a matemática. Quanto você tem, quais recursos que tem, onde é que você foi votado, onde é que você trabalhou, o que você aplicou. Né? Mas tem uma coisa que me intriga profundamente, não só nesse governo, mas nos outros governos também, que é a questão da sensação. Eu converso muito com as pessoas, né? Minha esposa, por exemplo, não vai ao supermercado comigo, Madeira, porque ela vai embora fazer as compras e eu fico, né? Porque de metro em metro as pessoas me param, né? E o senhor vê que eu não sou uma pessoa de viver dentro de eventos, nem do governo mesmo, porque eu acho que eu preciso estar lá para ficar pegando sacadas e tal. Mas eu pergunto a sensação, porque a população, né, quando consulta, mostra a aprovação. Mas qual é o problema que tem que a gente não consegue ver, que as pessoas ainda não absorveram todo esse trabalho que vocês fazem no governo Brandão? Porque eu sou testemunha, eu não estou aqui querendo crescer ninguém, nem diminuir, mas eu sou testemunha do esforço sobre-humano
né? Nós estamos até com o nosso amigo Rubão, né, estaleiro, tentando se recuperar. Rezo a Deus que a sua saúde esteja plena e que do governador fique, porque é desumano o que a gente assiste e a gente não vê esse retorno natural. O que o senhor acha que acontece? É a comunicação? É um problema de relação? Né? É o descrédito que todo santo dia a imprensa leva? Né? A comunicação ela mudou muito. Sim. Antes era analógica, depois digital, hoje é IA. Então, não é fácil transferir, levar tudo isso. Eu acho que essa aprovação do governador Brandão, mais do que a comunicação dele, é trabalho braçal. Braçal. E o povo vê. Então, mas que podia ser maior. Poderia ser maior. Então, é outra área que me pouco aqui de fazer críticas, mas precisamos melhorar. E hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo essa semana e recebi a informação agora que viralizou, foi o segundo vídeo mais visto no Maranhão. Foi sobre um parque ambiental que vai ser feito em Imperatriz. Pronto. Não sei se você viu esse vídeo. Mas não sabia que estava nesse volume. Eu vou até para plataformas agora para olhar. 1.600 compartilhamentos até agora e o pau continua rolando. O senhor sabe que hoje o que vale não é o que as pessoas escrevem, é o compartilhamento. 1.600 compartilhamentos. Como diz a comadre lá na igreja, misericórdia. Então, às vezes você faz, eu fiz de improviso lá na área onde vai ser feito e estoura. Às vezes você faz uma coisa bem elaborada e 20 compartilhamentos. Então, hoje está fácil, mas é claro que o governo precisa melhorar e muita coisa é feita. Por exemplo, isso que eu falei aqui do implante coclear, ninguém sabe. Acho que o governador soube ontem que eu disse para ele. Isso começou porque a doutora Aline Bittencourt é otorrino e faz. Ela disse que há 10 anos luta para conseguir. Aí ela foi num evento que estava minha esposa, aí falou para ela, pediu para ela falar comigo, falou, minha esposa falou, eu chamei a doutora Aline na Casa Civil, me interessei, chamei o Tiago, ele se interessou, isso foi há uns 3 meses, e o Tiago colocou na plataforma dos serviços da Secretaria de Que Saúde. foi ovacionado, né? Antes de ontem o Tiago foi ovacionado pela turma da saúde. Eu estava lá. Eu vi. Eu estava lá. Eu fiquei feliz, que é uma nova geração. Eu fiquei feliz. Né? Ele chegou com todo mundo apontando o dedo para ele e o menino foi trabalhar. E é boa, gente. Não, ele foi trabalhar. Ele é trabalhador. Eu respeito aquele garoto. Eu estava lá, fiquei emocionado. Fiquei. Eu de olhar, eu fiquei emocionado. O aplauso foi para ele, mas eu fiquei emocionado porque eu gosto quando a justiça é feita. E eu vi lá, o homem ele até se empolgou, puxou a mão para cima. Eu digo, o homem é candidato. É candidato. Não, mas naturalmente o Thiago vai ser candidato. Entendeu? E é um bom nome. Eu acho que é um bom nome. Falei até pro governador, governador, deu uma força pro homem. Bota na lista. Bota na lista, né? Madeira, falando já em eleição, né? Porque se a gente deixar nós dois, vamos ficar aqui 2 horas, né? Teu assessor já está sentado. Porque já falamos sobre literatura ainda. Então, vamos para a literatura para a gente terminar em eleição. Né? Literatura, essa paixão. Né? Eu tive, semana retrasada, eu parei um pouco a turma da política, apesar que nosso diretor-geral, Célio, disse, Felipe, você é o homem da entrevista dos grandes políticos. Né? Eu digo, e dos novos políticos, e dos pequenos políticos, porque senão a gente não constrói uma extensão para entender o que lá embaixo tem. Mas eu trouxe a professora Grete Flieger,
da Universidade de Arquitetura, fabulosa, né? Filha de Teresa Flieger, que era sua amiga também, né? Lady Teresa, como eu chamava, e vendo a paixão dela e a capacidade daquela mulher de ser muitas creches, exatamente por causa da leitura, por causa do estudo. Né? Agora mesmo, quando eu fiquei orgulhoso, né? Vendo o menino Rubem Júnior e fazer uma palestra em Harvard. Isso é bom, né? Mas isso é leitura, isso é estudo. A bancada do Maranhão é um dos, se não for o mais preparado que nós temos. Indo ao doutorado agora, né? E respeitado na CCJ. A minha turma antiga é a turma da imprensa, é a que está hoje no auge lá em Brasília. É a turma do Beirute, que a gente dizia, a gente ia dividir Kibe do Beirute, porque ninguém tinha grana. E eles são encantados com o notável saber do menino, com a capacidade que Rubem Júnior tem de saber dar seguimento aos assuntos. Madeira necessita de todo dia de estar lá fazendo a leitura, é necessário para um político, né, ter essa cultura toda? Leio porque gosto. Sim. Leio porque gosto, não é com o objetivo de acrescentar cultura, é porque gosto. Porque você diz, você gosta de ir para aí, para Paris, para não sei o que, eu prefiro estar sentado no sofá com a rede, né? Tua mulher não acha isso, não. Nossas mulheres não acham isso. Inclusive, recentemente, Fábio, o diretor da Gasmar, ele é da empresa controladora da Gasmar, porque a Gasmar é da Termogás 75% e 25%. Eu não sabia disso. Aí ele é, pela Termogás, tem é um dos diretores da Gasmar. Aí ele disse, doutor Madeira, eu trouxe um livro de meu sogro. O sogro dele é um médico psiquiatra do Piauí, também foi presidente do Tribunal de Contas do Estado, foi reitor da universidade. Ele fez a pós-graduação em Barcelona, inclusive a filha dele, que é casada com o Fábio, nasceu em Barcelona. Ele disse, um livro de meu sogro. Foi receber, mas o escritor do Piauí não pode fazer um livro que preste. Aí vem um preconceito, né? Veja. Um livraço. Mandu Ladim. Ele conta a história da formação do estado do Piauí. Ah, eu gosto. No final do século XVII. Depois, por gentileza, me mande pelo WhatsApp, eu vou atrás desse livro. Aí ele disse, olha, o Mandu era um índio e a história escrita pelos vencedores era um criminoso, era um cara da pior espécie. Ele disse, eu vou escrever a história pela ótica dos vencidos. Ele era um índio que organizou as tribos para combater os fazendeiros que invadiram as terras do Piagoí, que o nome indígena era Piagoí, e começa o livro na aldeia, ele chama de Maloca, na aldeia, esse menino tinha 6 anos, ele, um fazendeiro de uma fazenda a algumas léguas de distância, invadiram, 5 horas da manhã mataram todo mundo, só escapou ele de 6 anos e uma irmã de 10 porque estava tomando banho no riacho. E aí ele levado nas duas da cela e a menina levaram amarrada puxando um cavalo. A mentalidade. A história, contando a história dos dois, ela sendo criada na fazenda e ele, que o fazendeiro deu ele um padre que estava fazendo uma desobriga lá, ele foi criado até a adolescência no Rio Grande do Norte, num assentamento de jesuíta. Aprendeu a ler e escrever. Ele aprendeu o pensamento dos brancos, ler e escrever. Depois ele fugiu e se incorporou aos índios. Ao longo do tempo ele foi ao campo dos índios, virou um grande guerreiro
derrotou várias expedições que foram para exterminar os índios, e era aqui de São Luís que partia. Porque nesse tempo o Maranhão já existia, desenvolvido para a época, e a relação com a coroa portuguesa era pelo Maranhão, pelo presidente da província aqui, designado pelo rei de Portugal. E ele derrotou várias expedições, até que, no fim, foram derrotados, que era impossível. Eles com flecha, com arco e flecha, e Fortuna vencer exércitos, rio, vale de porta de ferro, que aí nem as flechas penetravam. Então, um livraço. E depois era preconceito às vezes. Então, eu gosto de ler. E, principalmente, detesto livro de autoajuda. Você chegou a partir desse ponto. Ontem, me permita, ontem eu vi uma blusa Gold. Eu digo, meu Deus, como teve gente besta que caiu nesse negócio, gastava 8, 9 mil reais nos cursos, ficavam fascinados. Eu não vou nem em palestra, porque eu acho aquilo, me perdoe. São os encantadores de falsos profetas. Falsos profetas, entendeu? Das pessoas, eu cheguei a um ponto que eu já nem discutia mais, porque eu dizia assim, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo, né, que é um Jim Jones isso aí, aquele personagem do Chico. Era uma loucura. Cadê os coaches hoje? Eu estou falando uma coisa bem aí. Agora, continua essa coisa. Primeiro que eu não gosto de gente chata. Eu sempre falo isso. Nossa amiga Iracema tem também isso, que ela diz assim, eu aguento tudo, mas gente chata não, né? Porque não dá. O político tem a obrigação de tudo, mas para aguentar gente chata, não. Como no discurso, gente, discurso não precisa ser chato. Você já viu falando, eu gosto sempre de introduzir um humor nas minhas falas. Todo mundo fica esperando, na verdade, né, secretário? Porque todo mundo sabe que Madeira vai aprontar alguma naquele discurso. Aí você tem que prender a atenção. Quando Brandão estava internado, eu era quem fazia companheiros e tal, cheguei, o presidente Juscelino, o prefeito apoiava o Everton, Maranhãozinho. Grande presidente Juscelino, de sítio, 16 anos. O doutor Pedro. Doutor Pedro. Aí ele limostil, porque nessa cidade pequena, o humor da cidade é o humor do prefeito. Sim. Aí todo mundo falando, ninguém prestava atenção. Estava inaugurando uma praça. O cara de gari lá, cuidando da praça. Eu disse, gente, está com 2 horas eu cheguei aqui. Já descobriu. Doutor Pedro é um ladrão. Aí o homem me olhou assim, o Aparistado disse, depois o Aparistado, Madeira, o homem levantou a mão para te dar um. Aí antes que degringolasse, eu disse, tá com 8 anos que ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi roubar o coração da Tamires, que é para mim. Aí aliviou, os caras pararam, todo mundo prestou atenção. É sério? Aí eu fiz meu discurso, que a atenção já estava puxada para mim. Então, aquele discurso começa. Primeiro eu quero agradecer a Deus, a oportunidade, pronto. É igual entrevista, né? Muito obrigado, o senhor está aqui. Não, aqui, muito obrigado. Vamos embora logo falar o assunto. Que conversa é essa? Então, o discurso não precisa ser longo e nem chato. Isso não serve de nada. Não comunica nada. Mas o senhor sabe que as pessoas ficam esperando, né? Lá no Palácio, inclusive, eu já estive em reunião que o pessoal... o Madeira foi lá representar o governador. Ih, qual foi a de hoje, né? Meu chefe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sem agradecer ainda, mas eu preciso tocar num assunto muito delicado, que é a sucessão. Né? Porque nós fazemos todo tipo de leitura, tentamos ser o mais elegante possível, mas nós assistimos hoje, né, depois de 8 anos de governo do Flávio Dino, que não mudou a história do Maranhão, diga-se de passagem, o Jackson também não mudou, a Rosiana não mudou, ninguém mudou, né? Mas nós precisamos entender uma coisa. O Flávio pôde governar. O Flávio governou.
a família Sarney entendeu que tinha que deixar ele, né, não precisava ser aliado, não precisava ser amigo, não precisava fazer graça, porque o histórico. Por que não querem deixar o Brandão e vocês governar? Eu vou melhorar. Por que não deixar as pessoas trabalhar pela população? Porque é o que acontece. Ou o senhor tem uma leitura diferente? Pô, primeiro sobre mudança. Ninguém consegue uma mudança milagrosa. Né? Por quê? Porque nós temos um Estado. Mas tinha um discurso. Vocês não ganharam a eleição. Vocês não ganharam a eleição. Brandão não ganhou a eleição com o discurso que nós vamos mudar o Maranhão. Pode procurar onde quiser, entendeu? Até com formas diferentes, mas vocês não chegaram sendo redentor. Diferente do Flávio, diferente da Rosiana, diferente do Jackson, diferente de todo mundo. Então, eu acho que essas mudanças, elas acontecem como estão acontecendo, gente melhorando aos poucos os índices. Não, mas os índices do Maranhão são muito ruins, são porque eram piores ainda. Mas à medida que você vai tirando pessoas da extrema miséria, à medida que você vai dando oportunidade para as pessoas trabalharem, à medida que vai melhorando a educação, melhorando a saúde, essa mudança é de longo prazo, foi o que aconteceu com a China. O chinês, a grande façanha deles é que são pacientes. Eles têm uma história de 5.000 anos, então 10 anos, 20 anos, 30 anos para eles é café pequeno. Então, o Maranhão está mudando. Agora, essa mudança não é aos saltos, porque a natureza não dá saltos. Essa mudança é aos poucos. Agora, eu tenho interpretação diferente. O governador Brandão está podendo governar. Tem oposição, tem uma diferença ou outra, mas ele vai em frente, ele fecha os olhos e vai em frente. Não, o que está governando tá. O que eu falo é. Ele está fazendo o que ele deseja fazer, está conseguindo fazer. O ano de 2000, você tem que lembrar que nós viemos. Às vezes as coisas são tão rápidas que a gente vai esquecendo a sucessão do que vai aparecendo. Mas nós tivemos uma pandemia de 2 anos que alterou o mundo. Sim. Nós pegamos o Estado, independente aí do esforço do Flávio Dino, dificuldades. Aí teve alteração do ICMS, do próprio governo federal, os estados tiveram que acompanhar, teve queda de receita extrema. No ano de 2022, o ano de 2023 foi um certo equilíbrio, 2024 melhorou. O Brandão disse que esse é o ano da colheita de tudo que foi plantado. Ele já disse isso para mim. Um esforço grandioso para fazer essa colheita. Então, a minha interpretação, ele está governando e podendo governar. Aí você diz, a pergunta que você vai fazer em seguida, eu vou já antecipar. E a sucessão? Esse processo tem que ser coordenado pelo governador Brandão. O mandato é dele. Ele tem direito de ficar até 31 de dezembro de 2026. Então, é um apanágio, é um direito dele ficar até 31 de dezembro, como é direito dele aproveitar a chance de ser senador. Eu defendo que ele vá ser senador. Eu acho crime contra ele, contra o Maranhão, não ter um senador como o Brandão, que é um político do Maranhão hoje. Podemos dizer mais que o Flávio é um político do Maranhão. Hoje ele é presidente, ele é membro do Supremo Tribunal Federal, não é mais político. Sinceridade, me permita. Só acredita nisso? Que Flávio não é mais um político com todas as atitudes que a gente vê todo dia, ou pelo menos que os representantes que ficaram dele aqui usando o nome dele. Eu fiz um editorial essa semana, lá na coluna, que, olha, o retorno de alguns membros e um deputado foi lamentável, a falta de respeito. Só não foi mais longe porque eu coloquei no devido lugar, entendeu? Mas assim, então por que não vem a público e diz, olha, ninguém tem autorização de falar meu nome? Porque é muito difícil. É uma decisão dele, mas nem que o Flávio queira, ele pode ser político do Maranhão. Pode vir para a campanha. Não, ele não vai nem ter voto. Eu tive uma conversa
menos de um mês, o Felipe mandou uma mensagem: Matheus, você pode vir aqui na minha casa conversar comigo? Aí eu fui. Felipe Camarão. Aí ele disse: Matheus, me ajuda. Me ajuda. Eu digo: olha, só que pode te ajudar. Eu digo: Felipe, só uma pessoa do planeta Terra pode te dar a chance de ser governador, é o Brandão. O Papa não pode, o Trump não pode, o Lula não pode, nem o Bolsonaro, nem o Flávio Dino. Só o Brandão, porque o mandato é dele, ele é que vai tomar a decisão de sair ou de ficar. Aí eu disse: Felipe, grande temor de uma parte do Brandão, chegue no mandato, sente na cadeira e sirva de instrumento para perseguir. Eu disse: Madeira, é um raciocínio. Se eu tiver a chance de ser governador, obviamente eu serei candidato. Madeira, quem é a pessoa que mais pode me ajudar a ser governador? O Brandão. Porque é quem tem alta popularidade. Eu sou amigo do Flávio, ele também tem força no Maranhão, mas ele não pode vir, ele não pode ir para o meu palanque. Então o Brandão pode me ajudar. Como é que eu vou perseguir? Quem pode me ajudar a ser governador? Me convencer. Eu digo: me convencer. Bom, que bom. Ele diz: porque se eu for perseguir o Brandão, eu não ganho eleição, porque ele hoje tem popularidade, é que está com a bola toda, que o povo acredita. Se ele estiver me apoiando, ele me ajuda a ser governador. Se eu for perseguir ele, perseguir a família dele, perseguir os aliados dele, ele vai me ajudar? Vai. Eu digo: tá aí. Tu sabe, Teve o primeiro argumento que tu me convenceu. tu sabe. E daí para frente, as coisas, claro que eu repassei essa conversa com o governador. Isso aí que eu queria saber. Onde é que foi que teve a virada de esquina? Foi só Foi o Felipe entender que ele tinha que ficar insistindo, queria ser conciliador de A e B, com vontades próprias. Eu disse: quando tu diz que vai ser candidato de qualquer jeito, cada vez que tu diz, o Brandão se afasta de ti 1 quilômetro, rapaz. E o processo é dele. Do jeito que o Brandão fez com o Flávio, jamais o Brandão disse que era candidato a governador. Ou perguntava. Comportamento impecável, né, Ou Madeira? perguntava: 8 anos o cara se colocou ali. ele diz: esse processo é pior. Olha, o Felipe não tem nem concorrente. Quem é o concorrente do Brandão que está lutando para ser governador? E o Brandão tinha o Everton fazendo campanha aberta, levando. Um dia eles fizeram um evento em Imperatriz, que a cidade ficou escura de tanto avião que patou a luz do sol entrar em Imperatriz. Levando prefeito, levando liderança. E o Brandão ali aguentando de beijo mordido, calado. É o jeito dele. Então, o Brandão podia ter se desesperado e tal, sair do candidato a governador sou eu. Nunca disse, teve paciência. Aí o Flávio marcou para 30 de novembro tomar a decisão. Quando chegou em 30 de novembro, você lembra? Claro, 30 de novembro, aí a Elisiane, o Everton fizeram um apelo para deixar para janeiro. Aí o Brandão aguentou. Fizeram não sei quantas cartas. Meu Deus. Fizeram um documento que quem o Flávio escolhesse. No fim, quando o Flávio escolheu, aí o Everton pulou fora. E não deu tempo nem de sair na calçada do palácio, já foram atirando, né? Então, eu digo, nós temos um bom exemplo no Maranhão. E daí para frente as coisas, por exemplo, amanhã eu estou em São Raimundo das Mangabeiras, lá com o prefeito Acioli, vai ter grandes eventos. O Felipe vai estar lá junto. Na terça-feira, eu e ele vamos estar em São Pedro dos Crentes, inaugurando obra. Ele tem andado com o próprio governador, andado com o Carlos Orleans. Então, está sendo tratado com carinho. Está sendo tratado com carinho. Mas eu disse, depende de ti. Não pode o governador ter uma política e tu ter outra. O governador tomar uma decisão e tu
tomar outra decisão. Até porque a escola do Brandão foi ficar 8 anos a serviço do Flávio. Por enquanto, a bola está com o Brandão. Quando for governador, principalmente sendo reeleito, o mandato deu, aí a política é tudo. Então, eu acho que estou muito otimista que haja união, que haja. Que é Maranhão. Sim. Porque já pensou? Laércio, que eu não tenho nada contra ele, Vou entrevistá-lo aqui. mas uma pessoa sem conhecimento nenhum da estrutura política do Maranhão. Um homem daquele, autoritário, voluntarioso, para chegar aqui e lidar com a Assembleia com 42 deputados, mais tolo, com certo relógio no fundo do mar com box. Lidar com o Tribunal de Justiça, lidar com o Tribunal de Contas, com a AGU, com as estruturas paralelas de poder que tem o Estado, e tem mesmo, todo o Estado tem, trava o Estado, ele não faz aquilo que se tem que fazer em política, que é negociação perene, e aí trava o Estado. Aqui não é São Pedro dos Crentes, com todo respeito, aqui é um Estado complexo, um Estado que tem uma cultura política de longo prazo, de longo. E o papel de governador, na verdade, não é só mandar, é decidir, isso é verdade. Mas é tentar encontrar a conciliação. Se não der, ele manda. É diferente. Aí tem o Braz, que eu respeito, tenho uma melhor relação com ele, mas o Maranhão todo também não é São Luís. São Luís é uma cidade culta, que tem a maior classe média do Estado. Por isso que eu digo que essa questão de entrevista, pesquisa, perdão, de cortando, o Braz não é conhecido no Maranhão. Como é que o Braz está em primeiro lugar? O senhor, como um homem experiente. Eu acho que grande parte disso é por causa do peso da ilha, que é 25% do eleitorado do Estado. Mas você já pensou para fazer o que o Brandão faz essa semana mesmo, na segunda ou foi terça-feira, nós sentamos 9 horas da manhã, saímos 11 horas da noite e recebemos 11 prefeitos. Nessa segunda agora vamos receber outros 11. Aí você pega o prefeito lá de Lajeado Novo, para ouvir, para sentir as dores daquela cidade, a necessidade. Não é fácil, óbvio que não. Essa tem que ser vereador da capital, são só 31, parece. Para você conversar 260 ex-prefeitos. E ninguém quer secretário conversando, que conversa é com o candidato. É com o prefeito, Sim. é com o governador. Eu digo, não é nem candidato, é depois Sim. o mandato para poder administrar o Estado. Porque senão fica administrando daqui isolado do Estado. O ano passado, o Brandão fez uma bela festa para os prefeitos. Né? Inclusive o Bigu, eu estava lá coordenando a comunicação da FAMEM. E colocou o Bigu no palco junto com ele, né? Prestigiando todos os prefeitos do Maranhão. O Bigu, uma sacada, que o Bigu é uma surpresa muito interessante, viu? Eu tenho acompanhado esse rapaz, o histórico dele, e eu sei que você também se encantou com a história dele, que você me comentou isso. Eu também me encantei porque eu não sabia. Eu estava lá no dia da posse dele, que ele disse, quando eu vim falar neste Bigu, eu disse, não pode prestar um homem com esse nome. Você estava lá. Tá. Eu coordenava a comunicação de lá, né? E da FAMEM. Então, assim, nós temos gratas surpresas aí, mas o Brandão me mandou uma mensagem depois do evento, né? Inclusive o Bigu chamou também o Paulo para mostrar que o governo sim era aliado de todos os prefeitos. Ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, era 1h da manhã, Clã, 2025 vai ser o ano dos prefeitos, né? Porque eu vou ter condição e tal, essa coisa toda. Qual é a perspectiva, né? Nós vamos ter um grande encontro agora, né? Para a gente poder encerrar essa conversa deliciosa, senão vamos passar 3 horas aqui, né? Qual é a perspectiva para os municípios do Maranhão, para os prefeitos, na relação do governo?
né? Porque a gente viu muito o governo atuando também muito junto aos deputados, né? E só uma perguntinha aqui, falando de deputado. Ficou alguma mágoa daquela história da Assembleia, que vai ser decidida agora pelo Supremo Tribunal Federal na eleição da Iracema? Governador, vocês ficaram chateados? Ainda tem? Como é que está a relação com os deputados? Ah, depois eu comecei a Brandão, eles mandaram. Mas 33 deputados declararam apoio. Só apareceu 20. Eu disse, nem quero saber quem votou por todos. Eu quero é que todos venham. Se a gente souber, termina ficando chateado. Então, política é isso, é um jogo. Eu acredito que grande parte dos que votaram queria mais, achava que não ia derrotar Iracema, mas queria dar um recado, né, mais atenção e tal. Tanto que deixaram bem no limite para não perder. Então, a política que guarda mágoa, ele não tem problema. Nenhum, nenhum. É uma profissão que não. Pode guardar mágoa. Né, eu até dentro da minha família, as pessoas que eu há 40 anos faço campanha, as pessoas olham para mim e dizem, Felipe, pelo amor de Deus, tu trabalha com pessoas que hoje são inimigos, amanhã são amigos, como é que tu faz? Eu não faço, quem faz são eles. Eu só monto todas as estratégias, né? Às vezes a pessoa diz, olha, esse cara desculhambava quando está andando contigo. Eu digo, ele foi que mudou, foi ele me esculhambava e agora acha que eu sou bom, então ele que mudou para melhor. É uma verdade, é uma verdade. Mas podemos entender que nós temos já um caminho para a eleição de 2026 com essa conduta do Felipe e os ânimos se acalmando dentro da Assembleia? Acho que é uma boa sinalização. A política muda muito de uma hora para outra. No momento, eu acho que temos uma boa sinalização. Todo mundo quer que haja paz no Maranhão. Todo mundo do lado do Brandão, do outro lado, algum nem tanto. Mas eu acho que tem muito se convencendo também que ninguém ganha com briga. Briga todos perdem. Né? Uma guerra não tem vencedores, só tem. Mesmo quem ganha também é vencido, porque os custos são imensos. Só para a gente encerrar, é claro que cabeça de juiz, né, e outras coisas, saem coisas que a gente nem imagina. Qual é a sua perspectiva agora aí para essa votação do Supremo Tribunal Federal em relação à questão Otelino e Iracema? Vai ter um consenso? Vai ser pelo regimento? Acho que a minha perspectiva é que o resultado seja aquilo que é o justo. O justo é ser Iracema que é o que está no regimento. Então, até agora, pelo que me consta, não tem nenhum voto contrário. Tem o próprio Alexandre, que teve um voto confuso, ele achou que era contrário, mas no final era razão. Né? Exatamente. E foi retirado o voto. Então, acho que enfim, vai dar certo, aí nós temos um grande presidente, uma boa surpresa no Maranhão. E uma aliada de vocês, né? Uma aliada. O Otelino está fazendo jogo, né? Um jogo político que já tem dado Grande certo estrategista, grande com estrategista. esse jogo, ele ganhou o mandato de senador. Então, Você vê que ele era o esteio que sustentava a candidatura do governo, quando ficou bom para ele, ele mudou de lado. Então, ele é um grande player, jogador. Otelino é candidato, na sua opinião, em 2030 para senador no lugar da esposa? Acho que ele é candidato a deputado federal. Agora, já eleito. E 2030 está longe demais. Quem sabe ela própria, né? Ele. Se ela tiver um bom desempenho, pode ser até ela própria. Né? De qualquer jeito, o mandato está dentro de casa. Verdade, verdade. Mas 2030 não está longe, não, porque nós vamos voltar mais vezes aqui no Palpite. Bom demais. Bom demais essa conversa, bom demais essa leitura de cenários. Secretário Madeira, que eu poderia chamar de prefeito, de deputado, mas eu prefiro chamar Madeira, porque eu sei que o senhor gosta de gente, não só como médico humanista, mas como
político também, porque eu já o assisti andando nas ruas de Imperatriz. Né? Só tem uma foto que eu já lhe mandei, eu sou em cima do cavalo, naquele sol quente, naquele desfile que vocês fazem, que a cara não era boa, entendeu? Mas eu publiquei a foto. Né? Eu quero confessar que erro de condução política na minha vida. Verdade, trabalho relativamente conhecido. Sim, sim. Cometi o erro que eu cometi foi ficar preso a uma região, não me expandir para o Maranhão. Sabe? Eu até faço sempre uma comparação. Em 1996, 2006, o Flávio disputou o mandato de deputado federal e ganhou a primeira eleição. Eu ganhei a quarta. Só tinha uma diferença. O sonho dele era ser governador e o meu era ser prefeito. Todos os dois conseguiram. Verdade. Eu sonhava só em ser prefeito. Verdade. Então, Verdade. o fato de eu não ter me dedicado ao Maranhão, que era político maranhense conhecido no estado todo, mas terminou me limitando. Pode se arrepender pelo passado, mas se eu tivesse uma oportunidade, eu teria. É tanto que nesses 3 anos, 4 anos, eu estou aqui em São Luís, eu virei uma figura estadual muito mais do que em 22 anos de mandato que eu tive. Todos sabem, todos hoje não é que sabem, todos hoje entendem Madeira. Contação um caos do Santo, eu adoro caos, sentado na panelada lá em Imperatriz, né? E aí um lá se virou e disse Madeira precisa que o Tocantins se torne um estado, né? Porque tinha todo aquele movimento, né? Maranhão do Sul e tal. E aí o outro disse, mas por quê? Não, porque aí naturalmente ele não precisa nem ser votado, ele já é o governador, porque não tem outro nome. E eu concordo plenamente que tu ficaste, que tu representaste muito bem. Mas terminou o projeto do Maranhão do Sul, dependendo da minha vontade, da população que foi à frente, porque o arcabouço jurídico do país hoje não permite criar Estado. Ninguém tem vontade política do país de criar Estado. Mas terminou e isolando o outro Maranhão. As pessoas me viram quase como É, na verdade, tinha isso. querem dividir nosso Maranhão. Meu povo é o Tocantins, entendeu? Tinha isso mesmo. Eu vivia mas, muito. enfim, a vida é assim, a gente trilha os caminhos e depois de trilhar, não tem mais. Mas que bom que o senhor chega a chefe da Casa Civil com a experiência de muitos homens, né, de muitas mulheres, muitas cabeças. Isso é que é fundamental. Que riqueza para Brandão, né? Ter. Minha sorte foi ter tido a oportunidade, com ela, respeita a minha ter essa oportunidade. E então estava sem cuidado, estava sem realmente escolher o primeiro oficial que eu poderia desempenhar bem isso. Que é meu Muitos querem dizer que foi uma surpresa a escolha. Eu digo que não. Né? Porque, primeiro, que é uma escolha pessoal, mas eu digo que não, porque todas as referências na época não conseguiam apontar o dedo contrário. Então, eu depois eu soube dos bastidores, o Brandão estava procurando pessoa com o Flávio sobre o chefe da Casa Civil. O Brandão disse, chama Madeira. Eu disse, não, ele já me disse que não quer. Eu tinha dito para ele, Brandão, me deixa na Gasmar. Lá tá bom para mim. Ele disse, se ele quer ficar, é Gasmar. O Brandão disse, conversa, rapaz, demite ele de lá que eu quero ver. Aí o centralismo do PCdoB, né? Demite ele de lá que eu quero ver ele não aceitar. grande Madeira, olha, eu sei que o tempo de um homem, né, do seu compromisso,
é mínimo. Mas é bom demais saber que essa atenção, esse carinho da figura pública Madeira com o veículo de comunicação imparcial, né? Quero te agradecer muito, muito essa conversa, né? E eu tenho certeza que essa conversa vai tirar muitas e muitas especulações, muitas e muitas certezas, mas principalmente vão ficar em dúvida muitas coisas. Isso que é o ponto. Eu agradeço também. Você disse que entrevista e conversa. Eu agradeço a oportunidade. Nossa, horrível. Eu agradeço também a oportunidade de conversar aqui. Pode ser que encontre os ouvintes que tenham tido a paciência de nos ouvir. Olha, o retorno tem sido um negócio fantástico, né? E, inclusive, encontro toda essa turma de blogueiros e tal, e o pessoal do rádio também, o pessoal diz, Felipe, a gente já está aguardando as entrevistas, porque quando a gente quer saber alguma coisa, a gente corre lá para fazer. Eu volto a repetir, nós não fazemos entrevista, nós fazemos leitura de cenários. Madeira, grato. Palpite. Palpite, né? Nós queremos dar palpite. Quem é que não gosta de palpitar, né, Madeira? Obrigado, querido. Obrigado também. Tá bom. Não, nós só ficamos 1h30 aqui nessa conversa deliciosa, né? Que coisa boa, né? Tá certo. Espero voltar aqui. Ou tenha certeza, nós ainda vamos fazer muitas e muitas prospecções. Obrigado. Obrigado também.